bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre subresfriamento, tá pessoal? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre superaquecimento, que a gente trabalhou aqui a parte da saída da expansão até a entrada do compressor, e o subresfriamento a gente vai trabalhar, né, do nosso compressor até a nossa válvula de expansão, que é a parte do nosso condensador. O subresfriamento, pessoal, nada mais é do que qualquer temperatura abaixo da saturação do líquido, tá? Isso aí eu vou mostrar para vocês no gráfico, como eu mostrei lá no gráfico do superaquecimento. Lá no gráfico do superaquecimento não ficou muito bom, porque a tinta da minha caneta estava acabando, mas dessa vez ela não vai acabar não, porque minhas canetas são novas, ok? Então, qualquer temperatura abaixo da saturação de líquido é o nosso subresfriamento. Aqui eu coloquei valores determinados por um dos fabricantes, onde eu tenho o máximo de 5K do meu subresfriamento e o mínimo 3K. Então, quanto mais próximo eu tiver aqui do máximo estipulado, melhor para o meu sistema. Então, quanto maior o meu subresfriamento, melhor para o meu sistema. Eu vou garantir que eu tenha 100% líquido chegando aqui na minha válvula de expansão, ok? Passou pela válvula de expansão, baixa pressão, baixa temperatura, vou ter uma proporção maior de líquido e vou ter uma proporção mínima de vapor, ok? Então, eu tenho que garantir 100% chegando na minha válvula de expansão. Se o meu subresfriamento estiver abaixo do mínimo, no caso aqui, se fosse de 2K, o que ia acontecer, pessoal? Ia ocorrer o fenômeno flash gas aqui no meu sistema. O que é o flash gas? O flash gas nada mais é do que o borbulhamento na minha linha de líquido, onde eu ia ter vapor superaquecido junto com líquido. Okay? Então eu ia ter líquido mais vapor superaquecido. Devido à ineficiência do meu condensador, devido ao motor do condensador está com a vazão muito baixa, ou a temperatura externa está muito alta, ou o meu condensador está sujo. Subresfriamento baixo também pode nos indicar que nós temos perda parcial de fluido refrigerante, okay? Falta de fluido refrigerante no nosso sistema. Então isso ocasiona o flash gas, onde eu vou ter vapor superaquecido na saída do meu condensador com a mistura de líquido chegando até a nossa válvula de expansão. Isso é prejudicial ao nosso sistema. Porque a gente, na saída da expansão, ao baixar a temperatura e a pressão, aquela proporção mínima de vapor vai aumentar. O que vai acontecer aqui no meu evaporador? Eu vou ter um superaquecimento maior na saída do meu evaporador. Então isso aí vai diminuir a eficiência do meu sistema. Então a gente tem que trabalhar nessa faixa aqui, entre 3 a 5. Quanto mais próximo do máximo, melhor que a gente vai garantir que a gente tenha 100% líquido chegando lá na nossa válvula de expansão. Beleza, pessoal? Então, o que a gente precisa saber para a gente estar encontrando os valores do nosso balanceamento? O que a gente tem que testar no nosso sistema? A gente tem que verificar primeiro a nossa pressão de descarga. Por que a gente tem que verificar a nossa pressão de descarga? Porque nós temos que encontrar a nossa temperatura de condensação. Temperatura de condensação. Okay? E a gente só vai encontrar essa temperatura quando a gente encontrar a pressão aqui da minha descarga. Então eu vou vir aqui na minha descarga, sair do meu compressor, na minha linha de descarga, vou verificar minha pressão. Vamos se dizer que a minha pressão é de 220 PSI. Aí eu vou lá na minha régua de fluido refrigerante, no caso aqui nós estamos trabalhando com a R22, tá pessoal? Vamos lá na nossa régua de fluido refrigerante ou no nosso aplicativo da Danfoss e vamos encontrar a nossa temperatura de condensação. Então eu vou lá no meu aplicativo, determino meu fluido R22. Vou colocar minha pressão lá no meu aplicativo e vou encontrar minha temperatura de condensação. A temperatura de condensação do fluido refrigerante R22 a 220 PSI é 39 e uns quebrados, tá pessoal? Então vamos arredondar aqui para 40, ok? 40 graus. Então eu encontrei a minha temperatura de condensação através do meu aplicativo, o aplicativo da Danfoss, que eu deixei na descrição do vídeo anterior, vou deixar nesse vídeo também, ou através da nossa régua de fluido refrigerante. Então, minha pressão é 220 PSI, eu tenho uma temperatura de condensação de 40 graus. Ok? Qual é o próximo passo para a gente determinar qual é o valor do nosso subresfriamento? Verificar a temperatura na saída do nosso condensador, na nossa linha de líquido. Ok? A gente vai instalar um sensor na nossa linha de líquido. Ok? Vamos instalar um sensor aqui na nossa linha de líquido. Vamos isolar esse sensor termicamente, porque a gente não tenha contato com o ar externo, com a temperatura externa. E vamos dizer que encontramos aqui uma temperatura da nossa linha de líquido de 35 graus, tá pessoal?
Então, temperatura de condensação e temperatura da linha de líquido. A nossa temperatura da linha de líquido é de 35 graus. Para eu encontrar o meu subresfriamento, eu tenho que encontrar a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura da linha de líquido, ok? Então, de 35 para 40, pessoal, eu tenho 5 graus. 5 graus ou 5K, que no caso seria Kelvin, tá, pessoal? Então, eu estou aqui na minha faixa exigida pelo meu fabricante, 5K, ok? Então, meu subresfriamento está bom. Um dos instrumentos que nós temos que utilizar para efetuar o nosso teste é o nosso manifold, ok? No caso aqui é um manifold analógico. Temos também um manifold digital. Como eu sou mais pobrezinho, eu tenho um analógico, tá, pessoal? O manifold digital, dependendo do manifold, a gente não vai precisar nem dos sensores, porque no próprio manifold já vem ali as pinças para a gente estar efetuando os testes de temperatura, beleza? Para verificar a temperatura, nós podemos utilizar um controlador, tá? Um controladorzinho com sensor, um controlador bem básico aí, ok? Esse aqui é o EVT-X21N7, ok? A gente pode utilizar o controlador, instalar o sensorzinho aqui na linha de líquido, isolar ele e verificar a nossa temperatura. Ou a gente pode utilizar um equipamento mais caro aí, que no caso seria o nosso termômetro Penta, ok? Termômetro Penta da Fugauge, onde a gente tem 5 sensores de temperatura. Esse aqui é até mais fácil para a gente estar efetuando o balanceamento, tá, pessoal? Porque a gente consegue fazer a leitura de temperatura de vários pontos. A gente consegue fazer a leitura de temperatura da linha de líquido, para a gente estar efetuando o subresfriamento. A gente consegue efetuar a temperatura da linha de sucção, para a gente já estar verificando o superaquecimento também. Conseguimos verificar a temperatura de entrada e saída do filtro, para a gente testar a saturação do nosso filtro secador, para ver se a gente tem a necessidade de substituir ou não. E também conseguimos efetuar também o teste de temperatura de entrada e saída do condensador e de entrada e saída também do nosso evaporador, beleza? Então, é um instrumento aí, né, que facilita mais no nosso dia a dia. É um instrumento mais caro, mas nos facilita aí no nosso dia a dia, beleza? Então, voltando para cá, então vamos aqui para o nosso gráfico, aquela parte lá que falhou no vídeo anterior. Vamos colocar aqui o nosso gráfico. O gráfico é praticamente o mesmo, tá, pessoal? Só está o sentido inverso aí. Então, eu vou ter aqui, ó, líquido, aqui eu vou ter a parte do meu condensador, que é a mistura saturada. Aqui é o nosso condensador. E aqui vapor, que é a parte de descarga do nosso sistema. Então, eu tenho aqui vapor saturado na entrada do meu condensador. Eu tenho vapor saturado. Na saída do meu evaporador, eu vou ter líquido saturado. Beleza? Aqui no meu condensador, pessoal, quando o meu fluido refrigerante está mudando de estado, eu não tenho variação de temperatura. Isso aí a gente chama de calor latente. É a mesma coisa lá no nosso evaporador, tá? Então, através da nossa pressão, 220 PSI, nós determinamos que a temperatura de condensação é igual a 40 graus. Então, eu vou vir aqui, ó, na saída do meu condensador, 40 graus. Beleza? Troca de calor latente do meu condensador. Eu tenho mudança de estado do meu fluido refrigerante, de vapor para líquido, mas eu não tenho variação na temperatura. Então, o meu fluido refrigerante ele vai se condensar e subresfriar a 40 graus da entrada do condensador até a saída do meu condensador. E qualquer temperatura abaixo da saturação do meu líquido é o meu subresfriamento. Quanto que nós verificamos lá a temperatura da nossa linha de líquido? 35 graus. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, 35 graus, ok? E o meu subresfriamento é de 5 graus, ou 5K, no caso é 5 Kelvin. Beleza? Então, é dessa forma que funciona o nosso subresfriamento.
Como eu falei para vocês, subresfriamento, mais uma vez, é qualquer temperatura abaixo da saturação do líquido, ok? Abaixo do nosso condensador, né, na nossa linha de líquido, eu tenho o líquido subresfriado, ok, pessoal? Líquido subresfriado, beleza? Então, pessoal, de uma forma bem simples, né, eu acho que eu consegui passar para vocês como que a gente efetua o cálculo, né, do nosso subresfriamento e como que a gente identifica os valores para a gente estar adicionando no nosso cálculo, beleza? Temperatura de condensação, como que nós vamos encontrar? Verificar a pressão de descarga, ir lá na nossa tabela e verificar qual a temperatura de condensação conforme a pressão e conforme o fluido refrigerante utilizado no nosso sistema. Se mudar o fluido, as temperaturas de condensação são diferentes, ok? E vamos verificar a temperatura da nossa linha de líquido com um sensor, né? Ou com um termômetro peta, ou com qualquer outro tipo de sensor de contato, para a gente estar verificando qual a temperatura da nossa linha de líquido. Vamos jogar aqui na nossa conta e vamos ver qual é a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura da linha de líquido. Nosso valor foi de 5K, conforme especificado pelo nosso fabricante. Então encontramos o nosso subresfriamento, né? E uma dicasinha bem rápida, sempre que a gente for efetuar qualquer tipo de balanceamento do nosso sistema, nós temos que verificar o nosso sistema em um todo, né? Se os motores do condensador e do evaporador estão com a vazão ok, se as serpentinas, né, tanto da condensadora quanto da evaporadora, se elas não estão sujas, né? Se o equipamento não está instalado muito próximo da parede ou muito próximo do teto, né? Se for aqueles condensadores ciclônicos, né? Os condensadores a água também, verificar se eles não estão sujos, se não tem baixa vazão de água, né? Porque isso aí pode prejudicar, né, o nosso balanceamento. A gente vai tentar fazer um balanceamento onde o condensador está sujo, onde o evaporador está sujo, nós vamos ter um ajuste incorreto do nosso sistema. Quando a gente vir a lavar os nossos equipamentos, desobstruir as nossas serpentinas, ou corrigir o funcionamento dos nossos motores, ou vazão de água, a gente vai ter um outro parâmetro e a gente vai ter que balancear tudo novamente, tá, pessoal? E o subresfriamento, caso a gente tenha que efetuar o ajuste dele, se a gente tiver um subresfriamento muito alto, para a gente diminuir esse subresfriamento, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir a nossa válvula de expansão ou retirar fluido refrigerante do nosso sistema. Se a gente tiver um subresfriamento muito baixo e a gente tiver que aumentar o nosso subresfriamento, a gente vai ter que fechar a nossa válvula de expansão ou a gente vai ter que adicionar fluido refrigerante no nosso sistema. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui também a tabelinha aqui, né, onde a gente efetuou os ajustes tanto do subresfriamento quanto do superaquecimento. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi mais uma dica. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar a compartilhar mais conhecimento com vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!